Nos radicais seguintes, os números x e y são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando fatores do radicando. Aqui nós temos uma raiz quadrada, lembra? Aqui está implícito o número 2. Então, para tirar do radical, eu tenho que ter um x ao quadrado, porque aqui é raiz quadrada. Quantas raízes quadradas tem dentro do x à quinta? Essa é a pergunta. O 5 é 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, x quadrado vezes x. Então, se é a raiz quadrada, você vai fazer grupos de x ao quadrado e o último x, que é aquele que vai só completar o número. Lembra, aqui eu somo os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Cada um desses x quadrado vai sair da raiz quadrada como sendo um x normal. Então, x ao quadrado virou esse x ao quadrado aqui virou esse x aqui. Esse x daqui, como ele não está ao quadrado, ele continua dentro do radical. O próximo passo é só multiplicar. Ó. X vezes x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado, raiz quadrada de x. B. Na B nós temos raiz terceira de y à quarta. Então, eu vou ter que fazer grupos de y elevado a 3. Ó, y elevado a 3. Para completar o 4, eu tenho que colocar mais o y, que é como se fosse y elevado a 1. Então, grau 3 mais grau 1 vira o grau 4 lá de trás, entendeu? Então, eu só tenho um y elevado à terceira, então ele vai ir lá para fora do radical como y normal. Então, y raiz terceira de y. Dá para não confundir com y ao cubo, tá? É y raiz terceira de y. C. Na C eu tenho raiz quadrada de x elevado a 9. Então, raiz quadrada, eu tenho que fazer grupos de x ao quadrado. Grupos de 2 em 2. Olha só. 2 com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8. Para completar o 9, eu coloco um x normal. Então, eu tenho 4x ao quadrado. Né? 4 valores de x ao quadrado. Cada um deles vai lá para fora do radical como x normal. Olha só. Joguei os 4x para fora. Então, ficou x vezes x vezes x vezes x. Quanto que dá esses 4x juntos? X elevado à quarta. Então, x elevado à quarta, raiz quadrada de x, que é o que ficou lá dentro. D. Raiz quinta de y elevado a 12. Então, vou fazer grupos de 5 em 5. Raiz quinta de 5 com 5, 10. 10 com 2 dá 12. Então, eu tenho 12 y multiplicados aqui. Cada um dos y à quinta vai para fora do radical como y normal. Eu tenho 2. Fica y vezes y, vezes a raiz quinta de y ao quadrado, que foi esse aqui, que como o grau dele não chegou a 5, ele não sai do radical. Y vezes y dá y ao quadrado. Então fica y ao quadrado, raiz quinta de y ao quadrado. Na letra E, tenho letra x e letra y. Então, tanto os x quanto os y têm que ser colocados ao quadrado, porque aqui é uma raiz quadrada. Então, olha só, x ao quadrado, só tem esse mesmo, não sobra nenhum outro x. Agora, no y à terceira, fica y ao quadrado vezes y. Então, para fora do radical vai o x e o y. Olha só, x vezes y, que é a mesma coisa que xy. E o y aqui que fica dentro do radical. F. Raiz quinta de x à quinta vezes y à sétima. O x já está à quinta, só escreve ele de novo. Agora o y à sétima, o que tem aqui? Tem o y à quinta e mais um y ao quadrado para completar o 7, né? 2 com 5 vai dar o 7 original. Então aqui eu vou jogar o x e o y para fora. Fica xy, raiz quinta de y ao quadrado. G. Raiz nona de y à décima. Então, tem raiz nona de y à nona vezes o y, que é 9 com 1, vai dar o 10 que a gente precisa. Né? Esse primeiro y vai para fora. Então, fica y, raiz nona de y. Por fim, h, raiz décima de x à décima terceira. Então, o primeiro x vai ser elevado a 10, o segundo vai ser elevado a 3 para completar o 13,
Jogue esse x aqui para fora, vira x normal, né? Raiz décima do que sobrou, que é o x ao cubo.